meus irmãos, graça e paz, saúde e prosperidade a todos. Estamos aqui mais uma vez para levarmos a palavra fiel e verdadeira de Deus ao seu coração. Uma palavra de fé e de esperança. E de já eu quero agradecer a Deus por esse lindo privilégio, por essa oportunidade de estarmos fazendo mais uma live, para através dessa live difundirmos o reino de Deus, pregarmos o Evangelho. A nossa maior missão aqui na terra é levarmos a palavra de Deus. No meu ponto de vista, o maior privilégio para um mortal é ser ministro do Evangelho, pregador das boas novas. Então quero cumprimentar todos os internautas, todos os nossos amigos do Face, do Instagram, todos os nossos amigos que estão ligados agora, espalhados pelo Goiás, em Goiânia, pelo mundo, pelo Brasil afora. Para um pouco, reverencie a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Antes de nós lermos o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Flávio Ulisses, sua esposa, irmã Silvana. Quero louvar a Deus também pela filha da irmã Silvana, irmã Laís. Enfim, toda a equipe que está por trás, digamos assim, das câmeras. Deus abençoe vocês. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Nilceia, meus 3 filhos, Wildenis Maxwell, Kézia Suelen e William Santos Júnior. Um pregador do Evangelho, para ele ser bem sucedido, ele tem que estar bem com Deus, em primeiro lugar, bem com a sua família, em segundo lugar, para que tudo vá bem. Eu quero também deixar o abraço do meu pastor presidente, pastor Neemias Pereira da Rocha, e convidar você agora, vamos viajar nas páginas sagradas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. A palavra de Deus nos diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? E o cego então lhe respondendo disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aqui está, meus irmãos, uma passagem bíblica notória e notável. Uma passagem bíblica simples, bem conhecida de todos nós servos de Deus, de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Porém, uma passagem bíblica riquíssima em profundas revelações. Eu quero nessa hora, através dessa live, exaurir com vocês
e extrairmos algumas lições dentro de uma visão textual. O texto é simples. O título fala O Cego de Jericó. Jericó, uma cidade muito conhecida nas Escrituras Sagradas. Lembrando que essa Jericó aqui, nada tem a ver com aquela do Antigo Testamento. Aquela Jericó foi implodida, levantaram uma nova Jericó. Essa nova Jericó aqui, que foi visitada por Cristo, uma cidade bem conhecida, segundo alguns teólogos, haveria ou acontecia uma grande festa aqui na cidade de Jericó. Por quê? Por conta daqui dessa Jericó, sair daqui os maiores e os melhores perfumes da época. Como, por exemplo, o nardo, o aloés e o próprio nardo, o perfume mais caro da época, segundo os historiadores, saíam da cidade de Jericó. Então o que acontecia? Os mandatários da cidade faziam uma grande festa na cidade de Jericó. Não era uma festa espiritual, era uma festa comercial, onde vinham empresários, turistas, e muitas pessoas vinham para a cidade de Jericó. Segundo a história, aqui na cidade de Jericó, nas imediações dessa região, o próprio Herodes tinha casa de veraneio, aqui próximo de Jericó. E a história nos conta que o Senhor Jesus também visitou a cidade de Jericó. Quem sabe por ocasião dessa grande festa. Mas os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles falam do milagre. Eles falam da ida do Senhor Jesus a Jericó. Todavia são unânimes em dizer que o milagre deste cego foi na saída. O evangelista que eu li aqui, evangelista Marcos, ele começa dizendo: depois foram para Jericó. E tem um ponto, aí a Bíblia silencia. Não diz o que Jesus fez na cidade. O que foi que levou Jesus a ir à cidade de Jericó? Mas depois da sequência: e saindo ele de Jericó com os seus discípulos. Então vejam que o milagre do cego não foi na chegada, e sim na saída. Alguns pontos de vista chamam a nossa atenção nesse texto, nesse quesito. Por quê? Segundo a história, não era qualquer pessoa esmolé, não era qualquer mendigo, não era qualquer pessoa deficiente, não era qualquer cego ou qualquer tetraplégico que poderia esmolar num local público, como era a grande festa da cidade de Jericó. Mas o Bartimeu, por exemplo, ele tinha uma permissão do governo de Roma para esmolar ali. Até quem diga que as pessoas que tinham liberdade de colocá-lo ali ganhavam também com isso. Porque no local público, numa grande festa, ele era colocado estrategicamente para pedir esmola às pessoas que chegavam e saíam da cidade de Jericó. Então o texto é bem incisivo quando nos diz assim: depois foram para Jericó. Ponto. O porquê do milagre deste cego não ser na chegada, e sim na saída? A primeira lição que eu quero pensar com vocês é o fator tempo. O tempo de Deus trabalhar, o tempo de Deus operar na minha vida, na sua vida, é estabelecido pelo próprio Deus. Nós, às vezes, somos imediatistas, somos apressados, queremos as coisas dentro do nosso tempo. Mas o tempo de Deus, que já está estabelecido por Deus, esse é o tempo que não falha. No Salmo 90, versículo 12, Moisés, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias e nos dá um coração sábio.
nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um sábio coração. Então preste atenção, meu irmão. Se o milagre não foi na chegada, mas foi na saída, isso significa que há um tempo para todos os propósitos debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3, e versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo estabelecido de Deus. Eu quero até abrir um parênteses para falar de duas palavras no original grego. A primeira chama Cronos, que é o tempo nosso dos mortais. O tempo que processa, por exemplo, a nossa velhice. O tempo de 1 ano, 2, 10, isso é Cronos. Mas há uma outra palavra grega chamada Kairos. Kairos é o tempo estabelecido pelo próprio Deus para trabalhar. É por isso que o Isaías capítulo 64 e o versículo 4, a Bíblia diz que os olhos humanos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, ninguém percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, eu quero já abrir um parênteses nesta hora para dizer para você: Deus não esqueceu de você. O Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, Ele não abandonou você. É que às vezes esse processo do tempo, ele é dolorido. Às vezes achamos que Deus nos esqueceu, que Deus não está nem aí para nós, mas é que há um tempo dentro da sapiência do próprio Eterno para trabalhar, porque o amanhã só a Ele pertence. Então, não fique aí cabisbaixo, capiongo, não fique aí triste, pensando: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, estou esquecido, estou jogado para os cantos, para as baratas. Não. Quando o tempo de Deus chega, aleluia, quando o tempo de Deus chega na vida de um homem, ninguém é capaz de barrá-lo. Eu me lembro de Davi. Davi era rejeitado pela família, era desprezado pelos irmãos. Davi não fazia as alimentações, as refeições com a família. Depois que todos se alimentavam, é que ele vinha para se alimentar do que sobrava. Por isso ele escreve Salmo 40 e diz: esperei com paciência no Senhor. Mas quem espera em Deus jamais ficará decepcionado. Um dia Deus falou para o profeta Samuel e disse: vai a Bet-Halem, vai a Belém, e você vai procurar um homem chamado Jessé. E dentre os filhos dele tem um que eu já escolhi para ser rei em Israel, porque rejeitei a Saul. E quando ele chegou lá, passaram todos os filhos, e Davi nem convidado foi para a festa. E quando passaram todos os jovens, Eliabe, Samar, Abinadab, o profeta perguntou: ô Jessé, acabaram os teus filhos? Acabaram os jovens? Acabaram os mancebos? Ele disse: não acabaram não, mas é que o que falta, o único que não passou aqui é o menor. E outra coisa, ele é pastor de ovelhas. Pastorear ovelhas era o serviço mais rejeitado para filho bastardo. Davi nem convidado para a festa foi. Mas quando o tempo de Deus chega, de Deus honrar alguém, ninguém barra. Então Samuel disse: manda chamá-lo, porque enquanto Davi não chegar à festa, ninguém vai sentar à mesa. A festa não começará, ninguém vai se alimentar, não vai ter banquete nenhum, enquanto esse filho seu, que você nem o convidou, chegar entre nós. Esse é o Kairos de Deus, meu irmão. É o tempo que Deus estabeleceu dentro da sua própria sapiência para efetuar, para trabalhar em seu favor. E eu quero dizer para você: acredite nisso.
Deixe que falem. Deixe as águas rolarem. Ainda que as pessoas não acreditem no seu potencial, você vai maximizar o seu potencial. Porque o Deus que tu serve, Ele é o eterno, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então mandaram chamar Davi, e Davi veio àquela grande festa. E quando ele chegou, Deus disse: aí está o meu ungido. Levanta-te, Samuel, toma o teu vaso de azeite e unge no meio dos seus irmãos. E aí Davi escreve o Salmo 23, versículo 5 e diz: aleluia, que lindo salmo. Unges a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Quando chega o tempo de Deus trabalhar em seu favor, ninguém te barra, ninguém segura, ninguém te amordaça, ninguém te pisa, porque o tempo kairós de Deus, estabelecido de Deus, chegou. Então aqui diz que o milagre do cego não foi na chegada, mas sim na saída. Quem sabe que você está passando alguma situação na sua vida também parecida, a ponto de você dizer: Deus me abandonou, estou esquecido, o que vou fazer agora? Eu estou aqui, aleluia, glória a Deus, sob a direção do Espírito Santo, para te dizer: não tem nada acabado, não tem nada acabado, é apenas o começo de uma nova história, é apenas o começo de uma nova história. Acredite, não existem duas noites seguidas. Depois de uma noite escura, depois de uma noite de lágrimas, a Bíblia diz: o choro pode, não diz que dura, diz que pode. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Depois dessa noite escura inteira de lágrimas, que talvez você tenha passado, vai nascer um novo sol. E esse novo sol, o dia vai raiar, o sol vai raiar, o brilho de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus e o trabalhar de Deus vai chegar na sua vida. E você vai ver que as coisas mudarão e você será uma nova pessoa. E você será abençoado, porque Deus tem vitória para a sua vida. Glória a Deus. Então o milagre do cego não foi na chegada, foi na saída. Mas outra lição me chama a atenção no texto. Diz aqui: saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Preste atenção nessa colocação. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e numerosa multidão. Ao ponto de vista da gramática, ao ponto de vista da neurolinguística, ao ponto de vista da gramática, um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Um exagero de linguagem. Não nos parece necessário, Flávio Ulisses, não nos parece necessário, meus queridos amigos do Face, fazemos essa discrepância, dizemos discípulos e multidão, de uma vez que todos estavam juntos, no mesmo instante e no mesmo lugar. Aonde está a discrepância? Exatamente aqui. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e numerosa multidão. Preste atenção. Quando vai falar dos discípulos, a Bíblia usa uma preposição linguística, com. E depois usa um pronome possessivo, seus. Com os seus discípulos. Mas não diz sua multidão. Diz que os discípulos eram seus, mas a multidão não. Então preste atenção o que é que o Espírito Santo quer falar conosco. Discípulo é uma coisa, multidão é outra. A multidão é um problema sério. Nesse mesmo texto,
Quando o cego dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão dizia, te cala, ele não vai te ouvir. A multidão quer o silêncio do cego. Multidão é problema. Quando Jesus entrou na entrada triunfal em Jerusalém, ele dizia, passando no jumentinho, montado no jumentinho, as multidões diziam, Baruch haba Shem Adonai. Isso é hebraico. Bendito que vem em nome do Senhor. Pois escutem, essa mesma multidão que gritou para Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, Baruch haba Shem Adonai, foi a mesma que disse, crucifica e solta Barrabás. Multidão é problema. A mesma multidão que te aplaude é a mesma que te bate de vara em praça pública. Foi assim que aconteceu com Silas, com Paulo. Pois é. Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então por isso que a Bíblia faz questão de dizer com os seus discípulos. Diz que os discípulos eram de Jesus, mas não diz que a multidão era. Então, meu irmão, eu quero deixar um ponto de vista espiritual. Faça a diferença na multidão. Porque eu, você, nós não somos componentes da multidão. Nós somos discípulos. O discípulo sabe de onde saiu, sabe onde está e sabe onde vai chegar. O discípulo verdadeiro, ele tem meta, ele tem alvo, ele tem projeto. Multidão é pragmática, é meritória, é indecisa. Joel disse, multidões no vale da indecisão, são indecisos. Mas a Bíblia diz, saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Mendigando. Preste atenção nisso, queridos. Imagine um cego à beira do caminho. Aqui eu vejo vários prejuízos. O problema aqui não é o caminho. O problema aqui é quando alguém para no caminho. Existe no original grego um artigo chamado ler e um verbo chamado kromos. Jesus disse equimin le kromos no grego. Eu sou o caminho. Então o problema não é o caminho. O problema é quando as pessoas param no caminho. O que tem de pessoas boas, o que tem de pessoas de obreiros, o que tem de sonhadores que sonharam tanto na vida, que sonharam tão alto na vida, mas pelos intempéries da vida, pelas adversidades do caminho, vieram a ficar amordaçados, estão tristes e parados à beira do caminho. Assim como estava o Bartimeu, parados à beira do caminho. A Bíblia diz aqui, ó, Bartimeu estava sentado. O caminho não é para você ficar parado. O caminho é para você andar. O caminho é o meio pelo qual eu chego no meu destino. Mas o que tem de pessoas paradas? O que tem de pessoas? O que significa pessoas paradas no caminho? Deixaram de sonhar. Deixaram de acreditar, deixaram de se colocar como sonhador. O verdadeiro campeão não é o que sai, meu irmão. O verdadeiro campeão é o que não desiste, é o que vai até o fim. Porque entre um sonho e a realidade existe um caminho. E nesse caminho muitos ficam parados. Quando vem os intempéries, quando vem os percalços, quando vem as lutas, as adversidades, muitos não estão preparados para as batalhas do dia a dia. E aí muitos se enclausuraram, se entristeceram e estão amordaçados. Mas eu venho nessa live dizer para você, Deus não te chamou para ficar parado à beira do caminho. Te levante, volte a sonhar, volte a sorrir, acredite. Isaías capítulo 32, versículo 8, a Bíblia diz, o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele permanece de pé. O que você projetou para 2020?
essa situação, esse grande descalabro que a nação brasileira, que o planeta está enfrentando, essa situação, essa bancarrota econômica, essa pandemia terrível que vem assolando as nações em todo o planeta terráqueo. Parece uma coisa sem fim e sem trégua no mundo dos mortais. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. O fiel, aquele que verdadeiramente confia no eterno, ele é cercado pela misericórdia de Deus. Isaías capítulo 32, verso 10. A Bíblia diz que a doença, que os males é para os ímpios, mas para os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Acredite, meu irmão, que a misericórdia de Deus está cercando você, que a bondade de Deus está com você. Só o fato de nós estarmos vivos, respirando, é sinal da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Levante-se, saia do caminho hoje, sorria, porque Deus conta com você. E a Bíblia diz: Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Pior do que isso, pior do que sentado, estava mendigando. Mendigar não é para fiel. Mendigar não é para homem de Deus. Mendigar não é para filha de Deus. O salmista disse: fui moço, salmista Davi, e agora sou velho, mas jamais vi, nunca vi, um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Há um Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus para todo sempre. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra de ânimo. O fiel, o homem de Deus, o crente abençoado, ele não precisa correr atrás de bênção. A bênção corre atrás dele. Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. E se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E virão, olha o verbo, vir, não é você quem vai, é as bênçãos que vêm. E virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão. Você vai ser alcançado pela bênção de Deus. O homem de Deus, ele está dormindo e Deus está trabalhando por ele. Salmo de número 127, Salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho dos construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que adianta dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores? Porque aos seus amados, enquanto eles dormem, Deus prepara o de melhor para eles. Meu irmão, quer um conselho pastoral? Vá dormir. Descanse seu coração. Porque enquanto você dorme confiante no Todo-Poderoso, Ele está trabalhando por você. Isaías 64, 4. Ninguém viu um Deus além do nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor. Quem espera no Eterno tem as forças renovadas. Isaías 40, 30 e 31. Renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Por quê? Porque você esperou no Senhor. E para nós não nos alongarmos muito, eu quero finalizar aqui com você. Bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando. Mas escute-me, a Bíblia diz que ele ouviu algo diferente. Ele ouviu uma grande multidão. Ele ouviu algo, ele sabia que alguém diferente estava passando ali agora. E ele procurou saber e disseram para ele que era Jesus de Nazaré. E versículo 47 diz aqui, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré,
Preste atenção, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Ele foi capaz de entrar na cidade de Jericó, onde tinha um cego Bartimeu, parado à beira do caminho, acostumado com a capa da mesmice, da mediocridade, da ruína, da turbulência, com a capa da ruína. Mas o dia em que Jesus de Nazaré passou na cidade, Bartimeu soube aproveitar a sua única e última oportunidade. Tem pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades que Deus dá, mas você vai aproveitar. Bartimeu aproveitou e o que ele fez? Bartimeu fez o que ele jamais havia feito. Porque quem faz, Flávio Ulisses, coisas comuns, tem coisas comuns. Se você faz o que qualquer um faz, você só terá o que qualquer um tem. Mas quando você faz o que os outros não fazem, você terá o que os outros não têm. Aleluia! Foi assim que Bartimeu fez. O que foi que ele fez diferente? A Bíblia diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E no clamor dele ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o que vale mais? O clamor de um cego. O que vale mais, pesando na balança? O clamor de um cego que está dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou o pedido terrível da multidão que dizia: te cala, cego. Tudo que a multidão quer é o nosso silêncio, meu irmão. Tudo que eles querem é que você silencie. Tudo que eles querem, meu companheiro, é que você pare de clamar. Porque o teu clamor abre a porta do céu. O teu clamor atrai o coração de Deus. É o nosso clamor que abre a porta, a janela do sobrenatural. Deus disse: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas tudo o que eles querem é que você se cale. Tudo o que eles querem é calar a nossa voz. Tudo o que eles querem é que nós nos silenciemos, que nós nos calemos, que nem culto tenha. Mas Jesus disse: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Clame, meu irmão, clame mais alto, porque um clamor determinado abre a porta do céu. Um clamor determinado fecha a porta do inferno. Um clamor determinado traz a mão de Deus à terra. Um clamor determinado manda Satanás de volta de marcha ré para o inferno. Então ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora vejam, muitos o repreendiam para que se calasse. Eu estava olhando esse texto e olhando dentro da gramática da língua portuguesa, que, diga-se de passagem, é uma língua muito riquíssima. Muitos, o que é isso? É o substantivo composto coletivo para falar de quantidade. E o Espírito Santo falou algo no meu coração. Eram muitos. A Bíblia diz: muitos o repreendiam para que se calasse. O Espírito Santo falou no meu coração: diga para eles, eram muitos, mas não eram todos. Porque se fosse todos, a Bíblia diria: e todos diriam, e todos mandavam que Bartimeu se calasse. Eram muitos, mas não eram todos. O que eu quero dizer para você? No meio deste vale, no meio desta luta, no meio dessa adversidade, no meio dessa multidão de pessoas que talvez não querem o teu sucesso e a tua vitória, Deus levantará alguém que se importa com você. E esse alguém é o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo que não desiste de você. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Antagonicamente,
o que a multidão queria, o silêncio dele. Antagonicamente, o que a multidão falava, cala-te cego, que ele não vai te ouvir. A Bíblia diz aqui, ó, aleluia, isso encanta minha alma. Versículo 49, e Jesus parou. E Jesus parou, aleluia. Quando a multidão dizia, te cala, Bartimeu, ele não vai te ouvir. A Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus parou, Flávio Ulisses, Jesus contrariou toda aquela multidão. Jesus envergonhou toda aquela multidão para honrar um homem de um clamor determinado. É isso que vai acontecer com você, meu irmão. Ainda que muitos querem o teu fracasso, continue clamando. Não deixe de orar. Não deixe de ir na igreja. Não deixe de ler sua Bíblia. Não deixe de se consagrar. Porque é no meio do vale que vai nascer, aleluia, uma porta de esperança. É no meio desta batalha que vai nascer um novo sol. O dia do seu milagre chegou. E Jesus parou. E quando Jesus parou, a multidão ficou atônita. Mas não é possível. Ele foi incapaz de parar. Por que ele parou? Ele parou porque alguém clamou. E o nosso Deus não despreza ninguém. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele parou para um cego no meio de uma multidão. E o interessante é que Jesus disse, chame o cego. Ora, queridos, a multidão era muito grande. O homem era cego. Ele não sabia nem para que lado Jesus estava. Então, pela lógica, seria melhor Jesus ir ao cego, não é mesmo? Mas por que Jesus disse, chamai-o? Escute, é porque Deus é capaz de preparar uma mesa, um banquete no deserto diante dos seus adversários. Aqueles mesmos que diziam, cala que ele não vai te ouvir, agora foram lá cabisbaixo, foram lá humilhados e dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. É a hora da honra, quando chega a hora da honra de Deus na nossa vida. Os mesmos que disseram, te cala, cego esmoléu, te cala, cego nojento, que ele não vai te ouvir, agora voltaram lá com um discurso brando e diferente. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Glória a Deus. E ele se levantou. Diz a Bíblia que ele deu um salto. De um salto ele se levantou e ficou de pé. E jogou aquela capa de si. Capa da humilhação. Capa da mediocridade. Capa da ruína. Capa da miséria. Jogou. Porque todo mundo que se encontra com Cristo, ele vai ter uma nova história para contar. Bartimeu ficou de pé e o levaram a Cristo e Jesus lhe fez a seguinte indagativa. Eu acho linda essa indagativa sagrada do Senhor Jesus. O que queres que eu te faça? Que humildade, irmãos. Que humildade do nosso Senhor Jesus. Sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, onisciente. Ele sabia que o cego queria ver, mas ele perguntou, filho, o que tu queres que eu te faça? Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, o Deus que você serve te dá o direito da escolha. O Deus que você serve, Ele te dá o direito de escolher. O que você quer, filho? O que você precisa que eu faça por você? E ele disse. Ele usou um termo grego, rabir, que no grego quer dizer mestre, ou didásculo. Rabir, ou rabone, raboni, mestre, que eu torne a ver. A pior tragédia é quando alguém perde a visão.
O homem, quando ele perde a visão, ele está em ruína. Uma mulher, quando perde a visão, ela está em fracasso. E ele tinha perdido a visão. Ele disse que eu torne a ver. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão. E a Bíblia diz, e seguia a Jesus pelo caminho. Ora, irmãos, só não segue a Jesus quem não tem visão. Todos que se encontram com Cristo têm uma nova caminhada para andar. Agora, antes que eu termine essa live, eu quero convidar você que está conectado conosco. Eu tenho uma palavra de oração em seu favor. E eu quero te dizer algo hoje, meu irmão. Não desista. O mesmo Senhor Jesus, que contrariou toda aquela multidão, parando para socorrer um simples cego, que ninguém diria que Jesus seria capaz de fazer isso. Ele foi capaz. É o mesmo Senhor Jesus que é capaz, que está hoje de prontidão para ouvir o seu clamor. Ele quer que você fale com Ele, diga para Ele o que você precisa. E Ele vai entrar com providência na sua vida. Glória ao Senhor para sempre. Então que esta mensagem fique no museu da sua alma, no seu coração. Acredite, o Deus que mudou a sorte e a vida de Bartimeu é o Deus que está interessado em mudar a sua. Quem sabe você diz, pastor William Santos, para mim não tem mais jeito. Eu sou uma escória da sociedade. Pastor William Santos, para mim não tem mais solução. Eu já sou desprezado por todos. Me chamam de ovelha negra da família. Eu quero te dizer hoje, a especialidade do meu Deus é o impossível. No dicionário do meu Deus, não existe a palavra impossível. Porque Ele é o eterno. O trabalhar dele é áureo, é profundo e sobrenatural. Ele vai mudar a sua sorte. Pare agora. Eu vou orar por você. Chegou o momento de falarmos com Deus. O mesmo Deus que mudou a história deste jovem Bartimeu é o Deus que muda a sua. Creia nessa palavra, meu irmão. Ela é fiel e verdadeira. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E penetra até a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é fiel e verdadeira. E pelo poder da palavra, eu quero agora orar por você. Chegou o momento. Vamos falar com Deus. Quero pedir toda a minha equipe. Agora nós vamos concentrar o nosso pensamento no trono da graça. Porque nós vamos liberar uma palavra de bênção. E que a mão do Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, esteja com você, sua casa, sua família. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te rendemos graça por tudo que o Senhor fez em nós, por nós e através de nós. Recompensa todo o teu povo espalhado pelo Brasil afora e dá vitória em tudo, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, queridos, domingo às 15 horas, domingo às 3 horas da tarde, nossa próxima live. Conto com você, com o seu apoio, com a sua oração. Quero pedir a sua oração em meu favor
em favor da minha família. Deus os abençoe e até domingo às 3 horas, se Deus quiser. Um abraço do vosso irmão, do vosso conservo, Pastor William Santos. Deus abençoe a todos.